coisa mais próxima que eu tenho como filho nesse momento é o nosso cachorrinho. Né? E pouquíssimo tempo depois recebemos a ligação do fórum para um menino, né? Que na época tinha 8 anos e meio. E aí nós começamos o nosso conhecimento, o período de aproximação, e a coisa correu super legal, super bem, muita afinidade, muita... Sabe, eu me lembro um dia que ele falou assim, eu perguntei pra ele, o que você gosta de comer? Ele falou, eu gosto de pizza. Ai meu Deus, eu pensei dentro de mim, ai meu Deus, ele não sabe aonde ele está chegando, porque o pai é pizzaiolo, né? Não é assim, profissional, não temos pizzaria, mas ele faz uma pizza, pessoal, mas uma pizza. Esse é um convite? Vai sim. Podemos combinar um dia, a gente está sentindo uma energia tão gostosa desse grupo, quem sabe, né? Um dia a gente combina, né? Ou fazemos uma festa aí, no Dia Nacional da Adoção, no Dia Internacional da Adoção, e fazemos alguma coisa, vamos combinar, tá? Deixa isso em Tá bom, vou guardar. Beleza. Bom, então o nosso período de aproximação foi muito gostoso, foi muito agradável. Depois do dia 12 de dezembro de 2014, nós pisamos da nossa casa com o pezinho direito, os 3, já entramos em casa, depois de 1 mês e meio após conhecer o nosso filhinho, tá? Entramos em casa como uma família. E todos os anos, no dia 12 de dezembro, a gente sai para comemorar, tá bom? Então, não vão na nossa casa dia 12 de dezembro. Pode ser qualquer dia, menos 12 de dezembro. Porque esse dia é sagrado. A gente sai, a gente comemora, né? Dependendo do bolso, a gente vai num lugar mais assim, mais assado. Mas a gente sempre faz alguma coisa para comemorar esse dia, que é o nosso dia, dia 12 de dezembro. Então, pessoal, tem muitas pessoas que falam mal a respeito da adoção de crianças que vêm com mais idade. Mas elas também não falam das alegrias, porque elas não devem desconhecer, das alegrias que a gente tem com uma criança que chega, que nasce para nós com mais idade. Tá? Então vamos falar dessas alegrias, das afinidades, das primeiras vezes nossas, dos 3 juntos. Porque aqueles que defendem, eu quero um bebezinho porque eu quero estar perto quando ele der o primeiro passinho, quando ele falar papai e mamãe pela primeira vez, quando nascer o primeiro dentinho. Com o filho que chega com mais idade é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa, só que melhor. Porque muitas vezes também são as nossas primeiras vezes. E a gente atravessa tudo isso junto. E o filho se lembra, e a gente se lembra também. E é maravilhoso. Aí cai o dentinho, nasce outro. Então, você estava lá quando o dentinho nasceu. Chega um momento que o seu filhinho ou a sua filhinha passa a te chamar de pai e mãe. Tá? E ele sabe que ele está falando pai e mãe e você está escutando pai e mãe. Então, existem várias e várias situações absolutamente lindas, impagáveis, de quando nós recebemos os nossos filhinhos já maiorzinhos no processo da nossa família. Então, pessoal, não tenham medo, tá? Confiem na vida, confiem nas coisas que vão acontecer, ok? Em vez de vocês se entregarem à ansiedade pura e simplesmente, aproveitem o tempo para se preparar, tá? Escutem histórias bonitas, isso é bom, isso dá força. Deixa pra lá o pessoal que fica falando mal, isso é um problema deles. Eles não vão sonhar os seus sonhos. Os sonhos de vocês são de vocês. É possível que muitas pessoas que vocês contavam com a presença, contavam com o apoio, pode ser que essas pessoas lhe virem as costas, porque não aceitam a adoção, porque tem uma série de preconceitos, e isso acontece, tá? Isso acontece. Então, não se decepcionem. Por quê? O que é uma decepção? É quando nós temos uma determinada expectativa e a pessoa, o outro, não corresponde à nossa expectativa. Aí a gente se decepciona. A gente precisa olhar as pessoas como elas são. Pessoas têm preconceitos, pessoas têm mesquinharias, pessoas têm
Inveja, pessoas são pessoas, ok? Acontecem das pessoas que vocês não imaginavam não darem o apoio de vocês para vocês até virarem as costas. No entanto, podemos garantir que muitas pessoas que vocês hoje não conhecem, que vocês vão conhecer. São pessoas que vão estar apoiando vocês, vão estar oferecendo uma amizade maravilhosa, pessoas que vão estar acrescentando coisas na vida de vocês, porque justamente trilharam o processo de adoção, porque passaram por um monte de coisa, e aí vocês acabam se encontrando, estabelecendo afinidades e um dando apoio para o outro, tá? Então provavelmente, pessoas vão sair e outras pessoas vão chegar na vida de vocês, ok? Passem por esse processo sem dor. Pessoas são pessoas, ok? São absolutamente imprevisíveis e um monte de coisa mais. Bom, eu disse para vocês que a gente não começa um processo de adoção e não termina um processo de adoção sendo a mesma pessoa, né? E eu posso dizer, por exemplo, uma experiência pessoal minha. Eu era uma pessoa que tinha determinadas ideias que eu nem sabia que eu tinha. Aí as situações foram acontecendo e eu fui verificando, nossa, que lixo é esse que está dentro de mim? Deixa eu tirar, deixa eu reciclar esse lixo. Nossa, mas eu achava isso? Não, isso não é assim. Nossa, mas tal coisa, não, é de outra maneira. Eu fui passando por determinadas experiências, dentro e fora de mim, que me levaram a um ponto que me deixaram muito diferente de quando eu era no começo de tudo, ok? E uma das coisas que aconteceu comigo, que eu não previa, eu não entrei no processo de adoção achando que isso iria acontecer, eu comecei a me envolver no mundo da adoção. Depois que o nosso filhinho chegou, que foi em dezembro de 2014, passei um ano só dedicada na minha maternidade, né? Eu tinha já me aposentado e tal, a gente já tinha reformado a casa, tinha preparado o ninho, então beleza. Foi um ano cuidando do filhinho quando o filhinho chegou. Só que depois de um ano, eu comecei a sentir falta de ter uma atividade profissional. Aí parei e comecei a pensar, o que eu vou fazer e tal. Óbvio, espera um pouquinho, a solução está diante do meu nariz, eu não estou vendo. Eu sou psicóloga, eu sou mãe através dos caminhos da adoção. Nós já passamos um monte de coisa nesse primeiro ano, coisas maravilhosas e desafios que nós superamos, não é? Então, eu vou usar essa experiência para ajudar os adotantes no seu caminho. Então, eu lancei uma página no Facebook chamada Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção. Então, eu compartilho nessa página muitas informações, muitas coisas a respeito de adoção, a respeito de atitudes adotivas. Ultimamente, eu tenho visto muitas notícias lindas, falando a respeito de atitudes adotivas e eu compartilho lá. E também tem uma parte da página que é mensagens. Então, adotantes de todo o Brasil fazem perguntas para mim e dentro das minhas possibilidades eu respondo, né? Quando é uma questão, por exemplo, jurídica, tá? Eu não sou advogada, não sei, eu dou umas orientações, falo, procura advogado, que é assim, assado, tem que ver tal coisa, né? Mas com relação à maioria dos assuntos que os adotantes me perguntam, eu sento, respondo o mais rápido que eu consigo, tá? Muitas perguntas são básicas, tipo assim, eu quero adotar, por onde que eu começo? Eu explico direitinho, pessoal, tá? Porque houve um dia que eu estava naquele lugar lá, eu não tinha a mínima noção do que eu tinha que fazer para adotar uma criança, ok? Então as pessoas precisam ser colhidas com carinho, com respeito, não importa se a pergunta delas é absurda, ok? Aparentemente absurdo. Gente, como é que a pessoa não sabe um negócio desse? Como é que está me perguntando isso? Mas se ela está perguntando é porque ela não sabe. Então vamos responder, ok? Então é mais um caminho que eu ofereço e eu espero que cada vez mais, muito mais pessoas ofereçam muito mais caminhos para dar apoio aos adotantes. E aí aconteceu um negócio muito legal no ano passado. Eu até deveria falar isso no começo, mas tudo bem. Eu conheci uma moça que é produtora cultural e estava falando para ela que eu tinha vontade de fazer um livro, só que não tinha dinheiro, né? E aí passou alguns meses, ela me alertou
que o PROAC, que aliás eu não sabia que existia, bom, enfim, né, a gente é ignorante até ter o conhecimento, né? Então eu tomei conhecimento que existe um programa de incentivo à cultura do Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, chamado PROAC. Esse PROAC incentiva pessoas em várias modalidades, teatro, cinema, literatura, uma série de coisas. Então as pessoas participam de um edital, são avaliadas e tem uma quantidade X de pessoas que são premiadas, né, e recebem uma verba para desenvolver um projeto. Então isso aconteceu conosco o ano passado. Eu entrei no projeto, no edital, a categoria prosa, e fui uma das 7 contempladas entre 158 pessoas que concorreram. Isso possibilitou então a edição de um livro, esse aqui, ó, Fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. E nós temos que elaborar um projeto que a gente pretende desenvolver esse trabalho. Então o projeto que eu me propus a fazer é fazer um ciclo de palestras, depois do lançamento do livro, um ciclo de palestras, indo nos mais diversos locais, falando a respeito do livro, mas principalmente da adoção, e principalmente da adoção tardia, tá? Então nós já estivemos em alguns grupos de apoio à adoção, temos muito mais para cumprir, estamos com um roteirinho extenso aí até outubro, tá? A gente vai para Mariporã, Taboão da Serra, Guarujá, Carapicuíba, nós vamos a alguns lugares. Dia 19 a gente vai estar numa escola de ensino de crianças pequenininhas, fazer uma palestra para os pais. E estou marcando também com universidades, estou já também fazendo palestras em bibliotecas públicas, inclusive nas bibliotecas públicas, assim, São Bernardo, Santo André, na região que a gente mora, né? Nós estamos doando um exemplar para cada biblioteca, ok? Para ampliar a opção que as pessoas têm de escutar, de ter fontes de referência sobre a adoção. Você vai hoje numa biblioteca e perguntar que livro que você tem sobre a adoção. A maioria não tem nada. Então, pelo menos o nosso livro é um livro que fala sobre adoção e tem uma ficha, uma referência bibliográfica. Então a pessoa vê lá, nossa, Luiz Schettini, quem é esse? Aqui, tipo, quais os livros dele, tá? E vários outros autores que a gente cita na referência bibliográfica. Então, nós fazemos esse trabalho com muito amor, com muito carinho. Não é só para preparar vocês para receber os filhos de vocês. É principalmente para ajudar aquelas crianças, aqueles jovens que estão nos abrigos, para que eles tenham a chance de chegar nas mãos dos adotantes. Porque se nós não tivermos adotantes dispostos a adotar crianças com mais idade, e tem adolescentes de 17 anos, até faltando um dia para fazer 18, tem adotantes nos abrigos, tem jovens, adolescentes nos abrigos, pessoal. E para quem não sabe, depois que eles fazem 18 anos, é tchau e benção. É uma situação muito difícil. Isso é uma coisa que me toca muito. Então, a oportunidade de estar aqui diante de vocês, falando sobre adoção, contribuindo para dar visibilidade a essas crianças com mais idade, a esses jovens que estão nos abrigos, para nós é uma oportunidade assim, maravilhosa. Nós estamos curtindo muito esta época da nossa vida, de cumprir esse projeto do PROAC. Somos também muito gratos por termos recebido essa premiação, porque nós nos sentimos úteis para passar para vocês um pouco mais de conhecimento, ajudar vocês a percorrer esse caminho, ajudar vocês a entender melhor quem são as crianças que estão para serem adotadas, crianças e adolescentes, ok? Só um instantinho, deixa eu dar uma olhadinha lá, na hora você conseguiu chorar. Você chorei, foi só um pouquinho. Nós passa comigo, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar a palestra passando para vocês um vídeo de uma família de amigos nossos. É o Tom Zen e a Larissa Pellegrini. Eles moram numa cidade no interior de São Paulo, a 600 quilômetros daqui, não, 600 quilômetros de lá onde a gente mora. E eles contam um pouquinho sobre a formação da família deles. Mas antes disso, eu gostaria de abrir para perguntas, gostaria que vocês se sentissem à vontade para perguntar o que vocês
gostariam que a gente dissesse para vocês. Ok? Tem uma pergunta. Essa fase de adaptação, quanto tempo que durou, assim, para vocês terem essa sintonia, assim, ter, não sei, paz no coração de se sentir família, né? Porque uma criança já com um histórico, né, a gente fica pensando nisso. E a minha ideia é uma adoção tardia. Então, mas eu fico com receio, assim, principalmente do que eu posso esperar. Bom, no momento que você faz o período de adaptação, né, que a criança ainda está abrigado, você já vai vendo como é que as coisas vão florando e vai sentindo aquele, né, que é legal aquela criança. Aí começa a chegar um ponto que para devolver a criança no abrigo, depois de passar o final de semana com você, começa aquela choradeira, você fica inconformado de deixar seu filho no abrigo, então um chora de um canto, outro chora do outro. Que um não quer deixar e o outro não quer voltar, né? Quando chega nesse ponto, já tá bom. O fórum vai acompanhando. Esse ponto é o ponto de corte, que a coisa tá legal. E aí estão muito próximos ao juiz liberar e dar o termo de guarda. No momento que a criança entra no seu lar, que agora é seu filho, você tem o termo de guarda, né? O processo não está finalizado, mas você tem o termo de guarda e você é o pai ou a mãe daquela criança, tá? É importante entender isso. Quando vocês recebem o termo de guarda, não é que vocês podem experimentar se vai dar certo. Vocês têm que ver se vai dar certo antes, no período de que a criança está abrigada, tá? Recebeu o termo de guarda, a criança está com vocês, é teu filho. Só não tem ainda teu registro, o teu nome, teu sobrenome, é teu filho. Nada de devolver criança, pessoal, tá? Então, começa no momento que chega em casa, ok? Acontece uma série de coisas, de bom, de difícil, de um pouco mais difícil, ou não tão difícil e tal. Quando é que termina? Tem um período que é mais intenso, tá? Nos primeiros meses, quando chega. Segundo, terceiro, quarto mês, e aí começa a fase um pouco mais difícil, ok? Agora, quando termina essa fase? Eu não sei, tá? Dizem que cerca de 2 anos, mas eu acho que essa fase, ela é bem mais extensa. As coisas ficam mais amenas, ok? Aquela coisa mais forte, mais intensa, ela dá uma baixada, a poeira baixa. Agora, quando termina? Eu não sei. Ok? Então, podem ter dias melhores, dias piores. Recomendamos que as pessoas façam terapia. Os pais, os filhos, ok? Os pais, porque eles estarão numa situação nova, com desafios, eles vão precisar de um apoio, é muito bom. E a criança ou o jovem, nós recomendamos que faça, tá? Desde o começo, ok? Para ela ter um espaço para ela trabalhar seus sentimentos, para ela elaborar tudo, que é muita coisa que a criança passou e ela precisa ter esse tempo, ter esse apoio, ok? Então, de alguns meses que chega e até 1 ano, até 2 anos, a poeira já está baixando, tá? Agora, quando termina, eu não tenho essa resposta. Tudo bem? Estou falando na real, tá? Tem dias que chove e tem dias que fazem sol. Tudo bem? Assim como nós também. Tem dia que a gente está legalzão, né? Pode cair o mundo na nossa cabeça, estamos lá, né? Tem dias que por causa de uma coisinha assim a gente já está mais sensível. A criança é a mesma coisa. O jovem é a mesma coisa. E depois que entra na adolescência, então, tem outros complicadores. Que aí tem os hormônios e tal, tem aquela instabilidade, hora tá bem, hora tá mal. Acontece. Nós também fomos adolescentes. Porque adotado é assim. Não, é porque é adolescente. Ok. Tudo bem? Eu vou fazer uma pausa assim. Sim. Porque de repente a gente vai ser reduzido. Né? Eu quero agradecer de coração essa partilha. E você estará no encontro estadual? Estaremos, inclusive, na mesa de debates.
Ótimo, excelente. Isso é muito bom. Nós vamos ter no nosso próximo encontro a Sandra, que é coordenadora de Jacareí, que eles estão preparando o encontro estadual. A gente vai conversar com eles no nosso próximo encontro. Querida, Muito obrigada. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu queria também aproveitar, antes que você seja abduzida, tá? Presentear o grupo com um exemplar autografado do nosso livro. Já está autografado. Então, muito obrigada. Vamos tirar uma foto aqui? Eu tirei, eu já tirei. Pois é. Só um minutinho. Peraí. Essa daqui é uma lista de presença para ser colocada aí no PROAC, né? Para dar, para mostrar aí a palestra que foi feita aqui, né? Então, exato. Então, passar aqui para você. muito obrigada. E eu quero que quem é a adoção tardia aí, levanta a mão para gente. Olha que maravilha. Aqui o negócio é punk. Obrigada. Pode continuar, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, vocês querem fazer umas perguntas? Não tem problema nenhum. Vamos conversar a respeito. Tá? Maria Angélica, Uma pergunta. o que você falou para como é seu nome? Tatá. É bem relevante. É bom falar porque para quando quem for passar pelo processo, chegar em casa, fechar a porta, quando o filho é teu, tem que estar bem ciente que nem tudo é romântico. Exato. Pensar no romântico, no vida colorida, não. Vai virar uma aquarela. Eu fiquei de licença de um dos meus, tinha 2 empregos na época, 6 meses. E o outro 4 meses e meio. Foram 6 meses, posso dizer assim, de pura intensidade. Eu vi a hora enlouquecer. Porque eu tinha o meu espaço, eles têm o espaço deles, que agora é em comum. Eu tinha minha liberdade, que eu comia no quarto sentado, no sofá, agora não mais. E quando a gente saiu, chegava na minha casa, como é que estão as crianças, não sei o quê. Olha a carteira de vacina. Você vem cá, e eu? Você não sabe como é que eu estou, não? Porque só que está se adaptando são as crianças e eu que sou adulto. Que estou penando aqui uma descoberta realística ao extremo, que eu li muito sobre o assunto, li teses, eu li dissertações, mas na realidade, na prática é outra. Aí eu ligava para a Clélia, eu estou aqui ferrado. Ela deu um conselho muito bom. Newton, quando o Fabiano estiver em casa, que é meu esposo estiver em casa, deixa ele e sai. Vai para uma praça, vai para um parque, passa um dia fora, vai arejar. E quando você voltar, está ali de novo. Você já recarregou as baterias. E tinha época que o chefe dizia assim para ele, vem fazer esta. Eu falei assim, você está repreendido, mas fazer esta de nada. Não vai, que eu estou proibindo. Eu estou necessitado que você fique em casa. E olha que ele estava em casa um dia sim, um dia não. Mas o dia que ele estava em casa era um compartilhar de experiências. Quando eu estava sozinho, eu falei assim, não, chega. Você não vai mais fazer pão tanto é. Se você fizer, eu sumo com as crianças, você não vai ver ela por uma semana. Aí foi que conseguiu sensibilizar o chefe, que não podia mais, e passou a ficar em casa e eu passei a sair um pouco mais para cuidar de mim. Eu tinha hora que eu estava passando no psiquiatra, para tomar um remédio para ficar mais calmo. Porque eu me conheço muito bem, eu fiz terapia há muitos anos atrás por outras razões, mas não pelas razões atuais. Porque 2 crianças, quando chegavam da escola, eu imaginava,
vai chegar o Tasmania. Vu. E esses dois aqui que foram voluntários, que cuidaram deles com muito amor na época do abrigo, sabem que esses meninos são bastante elétricos. E o Daniel em si, o mais velho, ele tem um grau de um pouco mais imperativo do que o mais novo. Então eu estava a perigo. Procurei ajuda no sentido de os amigos, um grupo, a Clélia, eu saí buscando ajuda da rede que estava à minha disposição. O fórum realmente não ajuda nada. Nada. E nem levar para o fórum nenhum problema. Exato, porque a gente Que também fica- maravilha, está ótimo. Exato. E o medo deles falarem, "Ai, você não está preparado para tirar as crianças." Porque sabemos que a ansiedade ela é um tema que é natural para o processo. Isso. Mas quem está no fórum, às vezes, por falta de entendimento, acha que é patológico. Sim. Então, quando eu falei assim, deixa eu ler umas 3 teses do que acontece dentro de um consultório de fórum, para mim ver o que é que eu vou falar, o que eu posso fechar minha boca. Ok. Foi perfeito. Diminuir a minha ansiedade, para ficar mais tranquilo. Não diazepam é ser literário. Para saber entrar na sala do pessoal. Isso ajudou bastante. Eu leio o que está por trás dos bastidores. Porque na época eu não tinha quem me ajudasse. Esse zero de conhecimento, né? Que o grupo já estava trazendo, mas na época não tinha ninguém assim que estava ali. Acho que só o Márcio e a Ivete, que acho que a Ana Léia já estava ali naquele processo. E as experiências eram 2 que eu tinha como referência. E de fórum diferente, meu fórum é de Itaquera. Foi o de Itaquera. Então, assim, foram 6 meses de muita intensidade. Hoje, com um ano em casa, terça-feira que eles estão em casa, dia 13 de agosto, no ano passado foi pós-dia dos pais, que já vai fazer o ano, aí você falou realmente para ela que não sabe quando. Às vezes a gente tem a impressão que vai diminuir esse grau, a sensação é boa para dar um alívio, mas de repente vem uma intensidade e dá uma oscilada por um tempo. Mas depois você se acostuma, teoricamente você não está para nada, mas é seus filhos, amém, eu os amo e ponto. E realmente são 6 meses que foram intensos, um ano agora, dia 13, e que vou dizer para vocês uma coisa, vale a pena? Vale. São os meus filhos? Vale, eu não me vejo sem eles. Mas que é um grau de dificuldade, intensidade muito, mas vale a pena. Nós endossamos as palavras, nosso amigo conhece o nome? Newton. Endossamos tudo que Newton falou, tá? O nosso filho pertence a nós, é nosso. A gente não se imagina sem o nosso filho, tá? Nossa vida não seria completa se ele não estivesse onde ele está, se ele não fosse quem ele é, tá? Nós só temos a agradecer ao universo e tudo mais que nos aconteceu, que trouxe o nosso filho nos nossos braços. Tivemos épocas muito difíceis, a falta de apoio total. O que não falta é maus conselhos, né? Escuta um monte de coisa que a gente descarta, né? Mas vale a pena e a gente consegue. Por mais difícil que possa parecer, a gente consegue superar essas questões todas e estarmos com a nossa família, ok? Muito bem, parabéns para a sua família. Obrigado. Oi. Só em relação ao tempo, tem um amigo que a adoção dele deve ter ido para 7, 8 anos, mais ou menos. As meninas estão com 15 e 16 anos agora. E você pergunta para ele sobre adaptação e ele fala que não existe adaptação, que a vida nunca mais vai voltar ao normal. Lamento te dizer, mas é verdade. Não. Hoje eu vejo que é, mas na época quando eu conversava com ele... Mas eu acho que complementar, acho que é intrínseco a ter filhos. Eu ouço isso de mães mais experientes, eu trabalho só com mulheres e 50, 60 anos, elas falam, olha, essa fase é a fase mais gostosa, que você tem o domínio, ou acha que tem. Mas depois da adolescência para frente, é natural dos problemas, você nunca vai chegar à normalidade. O dia que chegar, porque casar saindo de casa, não vão dar trabalho. Vou trazer os netos. Aí vem a hora da revanche. da revanche. Uma de 10, é isso? Elas chegaram com 7 e 9. Ela tá com 10. Agora estão com 9 e 10. Isso. Nossas vezes. A gente ficou um dia na fila. Meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. A gente fez iniciativa. Isso.
A gente saiu procurando, quando a gente soube que a gente estava habilitado, mandei mensagem para a Clélia, para outras cegonhas, e estava sempre nos grupos no Face. E aí no dia seguinte, assim, quando a gente absorveu, a gente passou na tarde, no outro dia, quando a gente soube, assim, né, caiu a ficha, eu lembrei de uma campanha, Adote Boa Noite. E, só que como eu sempre falo, ele falou pra mim, ele falou assim, amor, entra no site, dá uma olhada. Só que nos grupos do Face o pessoal falava demais desse Adote Boa Noite. Eu ainda argumentei, né, porque imagina, não deve ter criança lá, todo mundo comenta. Aí eu lembro assim como se fosse hoje, eu ficava no banheiro, tava tomando banho, e eu abri o site e eu vi as duas. Aí eu gritei pra ele e falei, amor, acho que a gente achou nossas filhas. Aí a gente começou todo o processo, né, de ligar pro fórum, na documentação, a gente se enquadrava em tudo, porque o nosso perfil era de 6 a 10. E aceitava irmãos? Aceitava irmãos, e, enfim, a gente se enquadrou em tudo. E aí eu lembro que eles ficaram de dar um retorno e não retornava, né? Aí eu liguei de novo, falei, moço, conversei. Falei, moço, pelo amor de Deus, só me fala uma coisa. Eu sei que é um site conhecido, é nacional. Só me diz se eu tenho chance de ficar com as meninas, né? Porque eu posso ser a 10ª, eu posso ser a 100ª pessoa que ligou e de repente não tem esperança. Aí ele deu risada e falou assim, não, vocês foram os primeiros que ligaram. E dali por diante foi todo o processo. E quando a gente viu as meninas, é engraçado, não teve sininho, mas a gente teve certeza que eram nossas. A gente já sentou com a assistente social e falou, olha, são nossas. E assim, crianças reais, tá? Né? Elas foram agitadas, ansiosas. Quando vocês, né, quem ainda está no processo, chegar no abrigo, as crianças provavelmente vão perguntar, vocês vão ser nossos pais, nossa mãe? Eles são muito ansiosos, né, também. Eles também querem uma nova história. E a gente foi aprendendo, né? A gente foi se adaptando. Essa história que você falou de devolver no abrigo era, nossa, era a pior fase, é horrível. Os nossos também foram devolvidos com um dia ou dois, que foram para a casa dos adotantes, devolveram. E eu tenho a infelicidade de conviver ao longe com essas pessoas, porque eu sou enfermeiro e no meu hospital que eu trabalho de dia, à noite ele está no plantão. E quando eu estou no plantão extra em outro hospital, ela é do SAMU, eu tenho que atender a triagem e não posso dizer nada. Dizer nada. Não sabe? Pode sim, não sabe. Pode sim, azar de vocês. Azar de vocês. Eu acho que eu não estou preparado para esse embate, para essa maturidade ainda. Eu acho que eu chegaria para assim, eu chegaria e agradeceria. Mas eu estou trabalhando, aí eu ouço o enfermeiro dizer assim, olha, um amigo meu também adotou, que é da noite total, que os meninos eram isso, era aquilo, pejorando as crianças, são os meus filhos. Você está falando dos meus filhos. A história não é bem essa. Eu vou te contar só um trecho, aí ele fala assim, eu não vou dizer nome, porque se você ligar quem é problema seu. Desmistifica o que foi falado. Ele falou assim, diga para o seu amigo, se você não tiver como chegar, que hoje minhas crianças são maravilhosas. Mas eu tenho que pagar a fome, porque deixou de falar, eu tenho que pagar psicólogo, eu tenho que fazer aqui para tirar o ranço que ficou do luto lá atrás. Aí por isso que a gente só ficou acho que um mês e um pouquinho na fila. Quando eles estavam sendo preparados para voltar, nós estávamos entrando. E o Reinaldo, ele viu no primeiro dia de encontro. Foi lindo. Lindo, lindo, lindo. O Daniel pulou no braço do Fabiano e falou assim, tio, você veio me visitar? O Fabiano falou assim, não, viemos conversar com a tia. Nós já sabíamos que era eles. E o Major pulou no meu braço. Foi um ensino, uma orquestra assim que ia dar certo. E quando eu estou mais desesperado, com raiva, assim, com todo sentimento às vezes negativo, eu lembro desse dia e vejo as fotos que eu tenho, o álbum que eles tiraram fotos da gente, de voluntários, aquilo é um conforto tão grande. E você olhar assim para meu filho e dizer assim, é meu filho. Valeu a pena. É difícil assim, ver que o nosso filho passou por um problema de devolução, por uma falta de maturidade, talvez não por maldade, falta de maturidade. Não saíram, eles foram convidados pelo juiz a sair da fila. Então não estão mais. E quando desculpa de quê? Se nós não tivéssemos ido conhecer esses meninos, que eles chamaram pela segunda vez, nós sairíamos da fila. Então eles foram conhecer como se fosse por obrigação. Aí a merda deu no que deu. A falta de maturidade de quem chama, de quem observa e de quem não diz assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho um perfil para adotar. Acho que até adoção, para ser mãe, pai, adotar tem que ter perfil. Olha,
Eu quero ser pai, eu já sei tudo isso, assim, eu vi as crianças de 4, 10, eu sei que uma dessas me encaixa. Mas se é que não se encaixa, vai ser tio voluntário, vai fazer o bem para o outro de outra forma, vai apadrinhar, mas não queira machucar uma criança no íntimo, porque depois, às vezes, não dá pra gente tratar. Às vezes não dá. A gente tenta, mas a gente vai insistindo, a gente continua e vai. Assim, eu sei que a parte dos nossos problemas de hoje é em decorrência de lá. Mas quando a gente foi perguntar desde as entrevistas, você aceitaria uma criança em devolução? Sim, mas eles perguntaram o porquê. Aí me disseram o porquê. Mas eu não sabia que aquela criança seria os meus filhos. Com 1 mês e meio, antes do mês e meio, chamaram. Eram justamente os dois que haviam sido devolvidos e que nas entrevistas não estava sendo cutucado a ver nossa maturidade com relação ao tema de criança devolvida. E foi o que aconteceu e graças a Deus deu certo. Mas tem uma coisa aí que eu vejo que é assim, fundamental, né, quando você fala isso. Porque como nós acompanhamos o Daniel e o Bianca, uma coisa que eu e o Ronaldo nos conversamos exatamente, ainda bem que esse casal, né, devolveu. Mas quando eu vi a cara louca dela... Porque o que acontece é o seguinte, quando eu entendo, né, a mágoa e tal, mas quando se fala inclusive de fazer um apadrinhamento, porque nós somos padrinhos afetivos, né? E eu digo exatamente o seguinte, se não tem nenhuma... se não está preparado, não seja nada, entendeu? Observe, faça alguma coisa de longe, financeiramente, você pode ser um padrinho financeiro, faça qualquer coisa, mas não se aproxime da criança para deixá-la no estado, porque os dois, como eu conheço desde pequenininhos, eu lembro exatamente como é que ficou, né, o estado que o Daniel e o Guilherme ficaram. Então, quando efetivamente, né, foi falado assim, olha, tem um casal, né, que está pleiteando, né, adotá-lo. E eu falei, cara, como é que é isso, né? Porque a minha preocupação é exatamente a seguinte, que eles não fossem refugiados por uma segunda vez. Então, ainda bem que esses loucos, né, e que foram retirados da lista de cadastro. Não é um processo longo. Um casal que ele falou conseguiu adotar antes do processo longo. São as falhas do processo de adoção. O que falha de quem indicou as crianças para o casal de não querer Mas na verdade, você transparece para o outro que você queira que ele entenda de você. Sim, porque é fácil você mascarar. Porque igual, eu terminei agora a fase. Eu terminei a fase das entrevistas. Com a assistente social foram 2 vezes, uma no fórum e uma em casa. Com a psicóloga foram 2 também, e só foram 2 porque estendeu o horário e ela falou assim, não, então vamos marcar mais uma vez. Eu encontrei elas 2 vezes cada vez. Então, na hora que ela me faz a pergunta, eu posso muito bem responder o que eu quiser. Vamos dizer assim, porque é fácil eu mascarar, vamos dizer assim, as dificuldades e ver lá, por exemplo, eu posso falar, eu aceito uma criança devolvida, mas na verdade, será que eu aceito mesmo? Tanto é que a gente, com a conversa com a psicóloga, a gente tocou bastante no assunto que eu falei assim, eu vou ser bem sincera no meu perfil, não adianta eu abrir o meu perfil e o meu braço não alcançar, porque vai ser tanto traumático para mim quanto para a criança. Igual eu defini meu perfil como de 0 a 7. Tanto é que ela falou assim, nossa, seu perfil é bastante flexível. Eu até brinquei com a minha mãe que ela me definiu como flexível. Ela falou assim, nossa, seu perfil é bastante flexível, porque também são estágios diferentes de crianças. Até ela bateu bastante na tecla de por quê 0 e por que o máximo 7, né? Porque são crianças totalmente diferentes. Então ali na conversa, eu pude, se a pessoa quer mascarar alguma coisa, ela consegue. Se não vamos ver assim na hora que a criança que é diferente. Pois eu acho engraçado o seguinte, se uma pessoa trabalha com isso, acho que já tem uma manha para ver que a pessoa está, sei lá, tá exagerando, alguma coisa assim. Por exemplo, eu fui professora há 24 anos.
Não, chegar lá na sala de aula, é só aluno. Se tá enrolando, se tá mentindo, você consegue tantos anos trabalhando numa sala de aula. Agora, uma pessoa que trabalha com, será que não consegue ver que tem alguma coisa errada nisso? Mas também tem a boa vontade. É que às vezes o abrigo falha, que os olhos do fórum é a equipe técnica é o abrigo. E se no abrigo falha a comunicação para com o fórum, o erro é replicado. O erro é replicado. Existem falhas, existem problemas nas mais diversas instâncias. Tá? Por exemplo, os fóruns trabalham com falta de funcionário, sobrecarga de trabalho. Não devemos também nos esquecer que são pessoas que estão trabalhando lá, né? Pessoas também são falhas. Então tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. O próprio Cadastro Nacional de Adoção está passando por uma reformulação, né? Então tem muitas coisas que precisam ser mudadas, melhoradas, aperfeiçoadas. Mais pessoas têm que chegar para o mundo da adoção. Mais grupos de apoio à adoção precisam se formar. Tá? Existe hoje, filiado ao ANGAAD, que consta no site do ANGAAD, 153 grupos de apoio à adoção. O Brasil tem uma dimensão continental, 153 grupos. Existem mais que ainda não se filiaram ao ANGAAD, mas precisa de mais gente, mais braços para trabalhar. O adotante precisa receber mais apoio nas diversas instâncias. Tem muita coisa para ser aperfeiçoada. E à medida que a gente está contente, está feliz com os nossos filhos, uns param por aí, beleza, se tornam ótimos pais e ótimas mães. Outros começam a olhar, o que mais eu posso fazer? E vão estrada fora. Então tem muita coisa que precisa ser melhorada. Bom, pessoal, pode falar, pode perguntar, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário. Sim. Eu e minha esposa já tínhamos uma filha biológica, quem frequenta o grupo já sabe, e resolvemos adotar, porque já era um projeto de vida, ter um filho biológico e um filho do coração. E eu posso assegurar, assim, talvez até para contribuir para o debate, de que não há diferença, não existe diferença entre o filho biológico e o filho do coração, que é o filho adotivo. Ambos não trabalham, né? Ambos trazem alegrias e ambos são os nossos desafios todos os dias. A nossa filha também tem 13 anos, está no início da adolescência. É uma descoberta a cada dia, né? Começam os namoricos, começam, né, uma outra fase, e os meninos são crianças ainda. Então, a gente nunca está preparado. Essa adaptação, ela é todos os dias. Todos os dias você se adapta com uma situação nova, né? E eu acho que isso vai ser pro resto da vida. Até quando eles forem adultos, né, e estivermos em idade avançada, a gente vai estar se adaptando aos nossos filhos. Então, aquilo que você falou, não existe diferença, né, na sua palestra. Não há diferença, os desafios são os mesmos, né? E quando você está aberto a ser pai, você está aberto a ser mãe, aí você vê que realmente filho é filho. Bom, pessoal, eu convido todos a entrar na minha página do Facebook, Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção. Curte a página, seguir. Se tem alguma coisa, uma coisa ou outra que vai falar mais de pertinho para cada um de vocês. Tá? Quem estiver interessado no nosso livro, nós trouxemos alguns exemplares, tá? Fique à vontade também. E se gostaram da nossa palestra, recomende para as pessoas, conversem, falem bem. Se não gostarem, falem mal pra gente. Tá tudo tranquilo com vocês? Tá? Esse daqui é o filho das Marinas, gente. Esse aqui é companheirão, coisa linda. Nós estamos fazendo agora um círculo de palestras, entrevistas. Ele já foi comigo em rádio e TV. Né? Jornal também? Bom, mas enfim, companheirão,
maravilhoso, um de ouro, tá? A gente se dá super bem, a gente tem uma nossa vida super aberta, a gente conversa muito, temos também as nossas os conflitos, divergências, isso é normal, tá? Tá bom? A gente é uma família normal, tá bom? Todos os dias a gente procura entender o outro, acolher, dar apoio. Tem dias que a gente discute, tem dias que a gente briga, é normal, tá? E a maioria do tempo nós estamos assim, a gente curte as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas. E o meu filho é uma beleza. Todos os dias eu me surpreende positivamente. Eu trouxe um vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, acho que tem uns um pouquinho mais de 5 minutos. São amigos nossos, o Tom Zen, a Larissa Pellegrini. Gostaria de compartilhar com vocês, que é uma fofura, tá bom? Vou passar para vocês, tá? Eu acho que eu preciso do apoio dos universitários aqui. Notebook, eu acho que é notebook. Tá? Pela televisão.